Olá, meus irmãos. Já inicio desejando que Jesus nos abençoe. Abençoe nossos lares, nossos familiares, que Jesus abençoe a sua luta na sua jornada terrena. Hoje nós vamos para o Evangelho de João, é o meu apóstolo preferido. João, no capítulo 21, ele vem relatar para nós: Jesus já havia sido crucificado, Jesus já havia morrido e Jesus estava já se apresentando aos apóstolos. Aqui no Novo Testamento diz que ressuscitado. Gente, não é ressuscitado com o corpo físico, com a matéria. Meu Deus, eu já expliquei isso 1000 vezes e ainda tem gente insistindo que ele subiu aos céus com o corpo de matéria. Não, está nos evangelhos. Jesus pediu a José de Arimateia e a Nicodemos que desse um sumiço no corpo dele. No meio da noite, eles foram lá. Evidentemente que a equipe de Jesus, a equipe espiritual, adormeceram os guardas caíram num sono profundo. Isso é explicado, gente. Eles retiraram o corpo, deixaram aqueles panos, daí que tem, né, a história do manto de Turim, que tem a face de Jesus. Eles levaram o corpo para o túmulo de José de Arimateia, que ninguém sabia onde que era, e ninguém até hoje descobriu onde esse corpo está. Jesus não ia deixar o corpo dele para ser explorado, você imagina? Até hoje nós estaríamos comprando pedacinho de osso, de dedo, de ponta de nariz, de orelha de Jesus, o dedão do pé, para poder idolatrar e fazer as igrejas ganharem dinheiro. Não, o corpo foi retirado, tanto é que esses soldados vão no Sinédrio e vão também, Pilatos também fica sabendo por eles que o corpo sumiu. E eles, com medo de que fosse usada essa coisa da ressurreição e continuar idolatrando Jesus, eles pagaram aqueles soldados para calar a boca, ficassem calados. Eles receberam propina, já naquela época tinha, gente. Política é assim mesmo. Então, Jesus não subiu aos céus com o corpo material, não é ressurreição, é ascensão. Ele ascendeu com o corpo espiritual, com seu corpo celeste, como nos ensina Paulo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15. Dá uma olhada lá, corpo terrestre, corpo celeste, corpo corruptível, corpo incorruptível, corpo espiritual, corpo material. Paulo nos dá 3 exemplos de corpos, explicando a diferença entre um corpo e o outro. O corpo de Jesus, material, ele foi sepultado. Você imagina o que Jesus ia fazer com o corpo todo machucado, crucificado, cheio de prego nas mãos, ossos totalmente danificados, pode ficar suspenso naquela cruz. Imagina aquela coroa de espinho todo sangrando. Jesus subiu na sua glória celeste. Jesus não precisa de corpo material, não. Quem precisa de corpo material sou eu, é você. Jesus não precisa, não. Ele foi livre daquilo. Então, Jesus aparece aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E lá do mar, nesse mar de Tiberíades, eles estavam tentando pescar quando viram um homem, olha isso, um homem na praia, assentado. Eles então, de lá, um dos discípulos diz:
diz a Pedro, é Jesus. Aqui, capítulo 21, do versículo 1, é bem grandão, tá? Até o versículo 25, é bem grandão. São 25 versículos. Jesus, então, assentado com uma fogueira e assa um peixe. Pedro, então, assustado com a visão de Jesus, e vamos nos lembrar que há poucos dias ele havia negado Jesus. Pedro devia estar com a sua consciência doendo. Você imagina ele negar o Senhor, ele que andou anos com o Senhor, né? Escutando Jesus. Nos últimos dias ele falou, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, né? Eu vou ser sacrificado. Eu sou o cordeiro que vou ser sacrificado. Porque era comum sacrificar ovelhas, cordeiros, né? Lá, aquele sangue derramado para Jeová. Nunca vi um Deus precisar tanto de sangue desse jeito. Então, lá na praia, Pedro se assusta e também é lógico, deve ter ficado todo choroso com a consciência doendo. Ele se joga nas águas. Mas antes de se jogar nas águas, sair nadando até onde estava Jesus, ele cinge o seu corpo. O que é cingir? Enrolar. É quando você está nu, tomou ali um banho, aí você enrola na toalha. Cingir o corpo. E Pedro então vai ao encontro. É quando Jesus oferece a eles. Vamos jantar? Vamos comer juntos? Jesus come peixe. O corpo espiritual, André Luiz fala que lá na colônia Nosso Lar tem biscoito, tem pães, tem sucos. Sim. Jesus então come o peixe e ainda pergunta para eles, tendes pão? Para comer com aquele peixe ali assado na beira da praia. Mas o que eu quero comentar, eu estou só explicando de que se trata esse capítulo 21, viu? Mas a gente vai se prender a um versículo só, que é o assunto de hoje. Eu coloquei Jesus, Pedro e a velhice. Quando Pedro cinge, quando ele se enrola na toalha para ir para junto de Jesus, porque ele ficou envergonhado, porque ele estava nu. Eu nem sei explicar o que é esse nu. Será que ele estava só de roupas íntimas? Será que ele estava nu de tudo mesmo? Será que ele tirou a roupa para poder mergulhar na água para ir ao encontro de Jesus? Aí ele vai enrolado na toalha. Existe ali um diálogo entre eles. E dentre esse diálogo, Jesus havia observado que Pedro se enrolou na toalha. Aí Jesus vai dizer a Pedro. Cadê, gente? Perdi. Tá aqui. No versículo 18, tá? O capítulo é o 21. Na verdade, te digo, falando com Pedro, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo. Você mesmo se enrolava nas toalhas, nos lençóis, nos panos, que era muito comum naquela época. E até mesmo vestia roupa, né? Você mesmo fazia isso com você. E andavas por onde querias. Vou pescar? Vai. Agora eu vou para Jerusalém? Vai. Agora eu vou lá em Betânia? Vai. Agora eu vou para Cafarnaum. Você se vestia, cingia a si mesmo e andava por onde você queria. Mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Olha que interessante. Outro vai te cingir, te enrolar, te cuidar e vai te levar para onde quiser.
inclusive onde você não vai querer ir. Só para completar, para daqui a pouco a gente voltar um pouquinho nesse assunto, no versículo seguinte, que é o 19, João explica: e disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Jesus já estava preparando Pedro, vão te levar para onde você não quer ir. Já estava preparando Pedro, porque Pedro teve uma morte horrível, né? Pedro foi crucificado também. Só que na hora da crucificação ele pediu aos soldados que ele queria ser crucificado de cabeça para baixo, para não ficar igual a Jesus. Olha só a dívida de consciência que ele tinha. Ele sabia da grandeza do mestre e ele negou. Imagina a gente negar Jesus. Depois Jesus aparece para a gente com aquela glória toda, com aquela luz toda, lindo, maravilhoso, evoluído. Então, Jesus completa, João completa esse versículo dizendo: segue-me. João aqui está dizendo que Jesus está preparando Pedro para a morte. E todos tiveram mortes horrorosas. Teve apóstolo, gente, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que é Natanael. Foi retirada a pele do corpo dele todinho, descarnou o apóstolo de Jesus. Teve outro que morreu apedrejado. Então, foram mortes horríveis. E quando Jesus explica para Pedro, você vai ser levado para onde você não quer ir, na velhice. Aí depois que ele fala, e disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Não importa se você está na carne, se você está fora da carne, segue-me. Você está nos últimos dias da sua velhice? Segue Jesus. Você está jovem? Segue Jesus. Sabe que amanhã ou semana que vem vai vir a desencarnação, ou seja, desencarnar, deixar a carne. Segue Jesus assim mesmo. Depois do dito de Jesus, ele diz isso a Pedro: segue-me. Então fica aí esse versículo para nossa reflexão, quando Jesus está preparando Pedro para a velhice. E aí a gente quer comentar um pouquinho sobre a velhice. Gente, nunca houve tanto Alzheimer na face da Terra. Quem aí não tem um parente com Alzheimer? Todas as famílias estão passando por isso. É a doença mais ingrata que pode existir. É a doença mais indigna. Aquela pessoa que foi um guerreiro, trabalhou na lavoura, pegou serviço pesado, correu para lá e para cá. Passou dificuldade para sustentar a família. E na velhice passa por essa coisa indigna de ficar pior do que uma criança. E eu tô falando isso de cadeira. Porque eu tenho 2 Alzheimer dentro da minha casa e uma demência. A demência, ela se equipara muito ao Alzheimer. A pessoa fica completamente voada. Eu tenho uma luta muito grande. Eu questiono, mas eu questiono mesmo, pra que isso? Por que isso? As clínicas, essas casas de repouso para idosos, estão lotadas, lotadas. Não tem mais onde internar. Desculpa, tá, gente? Eu, particularmente, vocês vão ser obrigados a ouvir esses barulhos meus, né? Eu tô assim, ruim do pulmão, com esse frio, tá fazendo um frio louco, esqueci de colocar meu cachecol. Deve ser por isso. Então, quando eu assumi trazer esses idosos
Meu marido não, porque meu marido é dentro da minha casa mesmo. É minha mãe, é minha irmã. Quando eu assumi de trazer, todos me aconselharam, faz isso não, Regina. Você também já está com a idade avançada, né? Muito magra, muito raquítica para lidar com essa situação. Põe numa clínica. Eu até andei ligando para algumas, mas você sabe que eu não tive coragem. Tá tudo aqui dentro de casa. 3, 2 Alzheimer e uma demência, e eu já na velhice. Eu nunca vi tanto, gente. Jesus, então, ele está falando já dessa situação. Quando eras jovem, cingia-te a ti mesmo e ia aonde queria. Mas quando fores velho, alguém vai te cingir, de vestir, e vão te levar por lugares que muitas vezes você não quer. E é assim mesmo. Eles não dão conta de nada. Agora à noite, por exemplo, eu já avisei para minha mãe: mãe, você tem exame amanhã cedo, vê se você vai dormir. Fica quietinha para dormir, que nós vamos levantar muito cedo. É exame todo dia, né, gente? Bateu em mão de médico, é sangue, é urina, é tomografia, radiografia. Isso é todo dia, tá? Então, daí a pouco eu fui lá, tá ela andando pra lá e pra cá. Eu falei: mãe, não pedi pra você ir dormir. Ela falou: você não falou nada disso comigo, não. E ela ainda briga comigo. Então, gente, alguém outro dia me perguntou: Regina, o pessoal que veio aqui visitá-los, antigamente a gente não ouvia falar em Alzheimer. Eu falei: eu ouvia sim. Só que antigamente não tinha esse nome alemão, Alzheimer. É o nome de um alemão. A gente chamava de caduco. Lembra disso? Seu fulano tá caduco, tá falando sozinho pelas ruas. Não sabe para onde que tá indo, tá se perdendo. Não sabe onde que é o sanitário, não sabe onde que é o quarto, que é a sala. Chamava de caduco. Essa palavra Alzheimer, ela é recente. Eu devia até ter pesquisado no Google para ver de quando que passou a usar essa palavra, mas tinha sim. É claro que era menos, porque a população do planeta Terra, ela dobrou do final do século para cá. Ela dobrou, gente. Não tinha essa quantidade, não eram 8 bilhões de habitantes, não. Então, por isso aparece mais, mas tinha sim. Agora, que é uma loucura o tal do Alzheimer. Quem tem sabe o que eu estou falando. É uma trabalheira, assim, não tem noção de nada. Você pode ensinar que daí a meio minuto já esqueceu. Você não pode deixar nada por perto, que é perigoso se cortar, não sabe que está se cortando, não sabe usar um sanitário, quando vai evacuar é pela roupa fora, para urinar. É uma trabalheira que vocês não podem imaginar. Então Jesus já alertou, fantástico esse meu Senhor. Aliás, nesse pequeno livro chamado Novo Testamento, e o meu é aquele da letra grandona, gente. Eu achei há muitos anos numa livraria evangélica. É tradução de João Ferreira de Almeida. É que está mais ao meu alcance, eu não procuro também confusão, não. Eu vou por aqui mesmo e explico à luz da doutrina espírita, explico à luz da revelação cósmica trazida por Jean Valjean e vários autores. Se eu tiver que consultar pastor, se eu tiver que consultar padre, eu não importo não. Eu busco conhecimento na ciência, na filosofia e vamos que vamos. A internet está cheia de coisas boas para a gente aprender a entender a psicologia profunda do nosso Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe. Eu deixo aqui um grande beijo no seu coração. Ah, eu esqueci. Sabe qual que é o maior remédio, melhor remédio para o portador de Alzheimer? Paciência. Paciência com a repetição de atos, de fala, de tudo. Paciência. E para ter paciência tem que ter o quê? Amor. É amor. Que Jesus nos abençoe.